Olá, boa noite. Boa noite a todos os presentes, né? Todas as pessoas presentes. Eu sou Daiane Luz, sou pedagoga do Corpo Técnico da UFBA. Estou como membro da assessoria pedagógica para docentes da UFBA e também atuo no Núcleo de Currículos e Programas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Hoje, estamos novamente aqui junto com vocês para dar boas-vindas e, e também para recepcioná-los, para que nós possamos colaborar e participar de mais um tema emergente e necessário nesses tempos de ensino online. Então, estou também aqui na expectativa para ouvir a professora Carolina, com esse tema necessário, que foge dos padrões clássicos de compreensão dos processos de aprendizagem, ainda mais nesse cenário permeado pelas tecnologias, né? Estamos imersos nessas tecnologias, e fugir, muitas vezes, do técnico, do tecnicismo, parece muito difícil. Então, vamos hoje, né, aprender um pouco mais sobre aprendizagem colaborativa, sobre os processos de formação em rede, partindo sempre do pressuposto de que são os estudantes os protagonistas desse processo de aprendizagem. Então, esse é o momento para dialogarmos, a casa é nossa, vamos compartilhar. Fiquem todos à vontade também para usar o chat, colocar suas questões, suas reflexões, suas experiências. Nós temos também um momento para as intervenções pelo microfone. Então, fiquem à vontade, vamos compartilhar esse momento e aproveitar para ouvir a nossa querida e sempre colaboradora, professora Carolina Souza. Então, boa noite a todos e todas. Muito bem. Falou Daiane da Luz, nossa assessora pedagógica da nossa APDU, que é Assessoria Pedagógica ao Docente UFBA. Estão aqui presentes também Daniele Lima, Sandra Almeida, acho que Laíse, Sandra Helena, está aqui presente Ana Verena Madeira, que coordena o FORPED, que é o Programa de Formação Pedagógica. Eu sou Cristina Dávila, ninguém me conhece aqui nessa sala. Eu faço a coordenação da assessoria pedagógica. Em breve, já agora em abril, teremos a primeira edição do ateliê didático totalmente online, uma versão que a gente está fazendo um desenho bastante promissor, não é? Com muita interação, potencialmente, né? Com muita interatividade, tá? E, enfim, nós estamos aqui justamente com esse objetivo de prestar essa assessoria, de prestar esse apoio ao docente, à docente da Universidade Federal da Bahia. Depois eu apresento o nosso infográfico, que eu gosto sempre de estar apresentando para quem não conhece. Pedir às meninas para colocar aí nosso endereço no Moodle, por favor, e nossa chave de acesso, para que aqueles que não estejam inscritos possam se inscrever e participar dos nossos atendimentos. É assim que os nossos bate-papos nos fóruns, bastante criativos, e que também possam agendar encontros síncronos, né, com as nossas assessoras para dirimir dúvidas do ponto de vista pedagógico e didático, sobretudo. Muito embora elas sejam bastante conhecedoras das questões dos recursos tecnológicos, Daiane está aí, que é uma, vamos dizer assim, quase uma especialista, uma pessoa que entende bastante, né, das características do Moodle, né, dos seus recursos, também RNP, etc. Bem, eu vou apresentar Maria Carolina Souza, da Escola de Administração da UFBA, que também faz parte da nossa equipe da assessoria, faz parte de todo o programa pedagógico, de formação pedagógica, do ateliê didático. Boa noite, Carol, tudo bem com você? Isso. Tudo ótimo, Cris. Que bom tê-la aqui, não é, para falar de um assunto tão convidativo como disse Daiane e que dispensa maiores apresentações. Mas Carol é essa professora encantadora, professora que tem doutorado em difusão do conhecimento e mestrado em ciência da informação pela UFBA. Ela é graduada em ciência da computação com ênfase em análise de sistemas. Ela pesquisa e publica na área de tecnologias educacionais, com enfoque em temas sobre gestão de conhecimento.
pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da EA-UFBA, que é a Escola de Administração, onde ela é docente, onde ela também é pesquisadora. Experiência como pesquisadora visitante, né, do Latino American Instituto da Universidade da Califórnia, de onde ela chegou muito recentemente após um pós-doutorado na área, e vice-líder do Grupo de Estudos de Políticas da Informação, Comunicações e Conhecimento. Ela é também bolsista, né, do CNPq, de Desenvolvimento Tecnológico Industrial, a CNPq, mas cá para nós, Carol Souza também é a mãe de Igor e Cauã, essas duas criaturinhas incríveis e cheias de história. Já disse a ela que ela tem que escrever as histórias, né? Ela estava aqui nos narrando que Igor é o verdadeiro professor, só podia ser, né? Um virginiano e filho de pai professor e de mãe professora, e essa pessoa extremamente criativa, tem uma inclinação muito forte para a estética, organiza um Moodle como ninguém. Ela poderia trabalhar também nessa área, porque é uma grande customizadora, né? E, bom, propagandas aí à parte, essa é a nossa Carol Souza, é um grande prazer estar aqui com você, Carol, trazendo um assunto que para nós é da maior relevância, porque nós sabemos o quanto os alunos ficam quietos na sala de aula do RNP, parecendo que a gente está numa sessão espírita. Quem está aí, né? Vocês me ouvem, isso é assim, recorrente, e a gente tem, às vezes, que fazer muito esforço para buscar essa participação e também no assíncrono. Vamos ver o que é que a professora tem a nos dizer sobre protagonismo. Fique por aqui. Depois a gente interage e abre os microfones, porque como não tem muita gente, a gente ganha também na qualidade da discussão, né, Carol? Passa a palavra. Com certeza. Beijos. A gente pode fazer. Obrigadíssimo, Cris. Adoro, né, como eu falei as apresentações aí do início. Daiane também fez uma introdução ótima sobre o tema. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Na verdade, quando eu acabei ficando com esse tema, eu falei, poxa, mas eu trabalhei com ele no mestrado, né? No mestrado eu trabalhei com essa questão do estudante no processo de ensino-aprendizagem, né? E foi com Terezinha Frois, naquela época. A gente se divertiu muito nessa pesquisa, foi um trabalho que a gente fez, que na verdade, de mestrado formal demorou 1 ano e meio, mas eu já vinha trabalhando na pesquisa 2 anos antes, né? A gente já vinha desenvolvido uma experiência de ensino híbrido na época, e os meus alunos, eles eram alunos de computação, mas nunca tinham feito, né, nenhuma experiência online. A gente já não tinha naquela época ainda, não tinha essa nomenclatura de educação online, mas a gente já fazia naquele momento educação online, era muito focada nessa questão da colaboração e da interatividade, da autonomia e vários outros, né, princípios da educação online, e eles eram muito protagonistas, né? Eu lembro que várias das decisões que eu tomei, eu mudei durante o processo por conta justamente desse papel que eles assumiam no curso mesmo, e trabalharam muito a autoria, e um dos artigos que eu tenho que mais foi citado durante esse tempo todo é um que eu falo sobre a produção do conhecimento feito para a par, com professor e aluno participando, né? Então, o conteúdo do curso sendo produzido também pelos estudantes. Então, como a disciplina era uma disciplina de 1 ano, que durava, era uma disciplina anual, então a gente tinha um tempo, né, de criar um vínculo afetivo mesmo, né, de produção e de sintonia. Então os sentidos eram construídos de uma forma muito natural. Então é um tema que eu gosto muito de falar, e durante o passar do tempo eu acabei me afastando de falar sobre ele. Comecei a falar mais sobre essa questão da gestão do conhecimento, até na perspectiva da aprendizagem colaborativa, mas não com o enfoque do protagonismo, né? Então, quando eu vi, eu gostei muito. Eu acho que é por isso que eu fiz essa apresentação com tantos toques de Lilás, porque é minha cor preferida, por conta da música de Lilás de Djavan. E eu acho que foi tudo isso aí que me embasou aí na hora de falar sobre isso, né? Eu trouxe aqui o protagonismo na educação online, mas eu sempre estou falando que todas essas questões que a gente vem trabalhando aí na assessoria pedagógica não se restringem, né, ao ambiente do ensino remoto digital, o ambiente digital, né? E nem só as experiências, né, de ensino remoto, de ensino híbrido ou de ensino presencial. Quando a gente fala de educação online,
é uma educação que ela perpassa, ela é muito mais ampla, né? Como se fosse um balde de água que transbordasse aí, né? Aquela água que sai toda, que transborda, seria a educação online. É muito mais do que estar encaixada dentro de uma modalidade de ensino, né? Você pode fazer educação online estando na sala de aula e até com uma caneta e um papel. Já cansei de dar aula, por exemplo, de banco de dados com marcador, papel e post-it, né? Sem precisar trabalhar no computador. Então, a gente, quando fala nessa questão do protagonismo, a gente fala nessa perspectiva mesmo de uma outra fala que eu já fiz aqui antes, que foi do pensar online, né? O pensar online é uma mudança mesmo um deslocamento, eu sempre digo um deslocamento. Eu me sinto como se a gente se vestisse com a roupa pelo avesso, né? Então, assim, realmente você começar a pensar de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo prático disso. Esse semestre, eu fui alocada para um componente de Informática 1. Eu nunca tinha lecionado esse componente de Informática 1 na Escola de Administração, que é um curso de apresentação de tecnologias para os alunos calouros, né, da escola. Para os alunos calouros, né, da escola. Para mim é uma novidade trabalhar nesse componente. Eu geralmente pego os alunos dos últimos semestres, né? E na ementa e o conteúdo programático que foi definido pelos professores anteriormente, eles trabalhavam com iniciando pelas definições do que era hardware, do que era software, do que é sistema de informação. E então, quando eu comecei a fazer meu planejamento, a primeira coisa que me veio à cabeça é por que a gente vai falar de um histórico que ele não viveu? Né? Para eles é muito difícil pensar no computador como um hardware, né? Do ponto de vista mesmo conceitual e teórico da área de computação, né? Que é um equipamento e etc. Então, eu inverti os conteúdos e comecei a trabalhar com eles com a internet, né? E a partir da internet, eu vou trazer, né, toda essa história da informática e aonde que se encaixa essas noções aí de sistemas operacionais, de sistemas de computador, de software, de hardware, porque aí eles vão perceber que grande parte do que a gente vai falar, eles já estão vivendo, já faz parte do dia a dia deles, né? Então, essa coisa de você pensar online é realmente você poder ter essa flexibilidade, essa abertura, né, de a gente repensar práticas que às vezes a gente já está acostumado a realizar, mas que nem sempre elas representam um impacto muito grande nesse processo de aprendizagem. Então, o protagonismo na educação online, ela está muito embasada nesse pensar online aí, que é esse deslocamento do docente, tá? E aí eu começo, deixa eu diminuir aqui a tela de novo, eu trouxe aqui uma imagem que está num texto de Mariano Pimentel. Mariano é um professor, né, do Rio de Janeiro, vem trabalhando muito com a questão da aprendizagem colaborativa, e a gente está num trabalho junto aí com a Edmeia de um livro, de uma série, de uma coletânea de capítulos, né, que vão sair agora pela Sociedade Brasileira de Computação para os alunos dos cursos de licenciatura e que trabalham com informática e educação. Dentro dos capítulos, né, esses capítulos vão ser divulgados na internet, um já está disponível. Tem um dele que ele traz aí essa ilustração, né? E que mostra justamente isso aqui, né? Você tem a sociedade da caça, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Sociedade da caça-coleta, né? Na primeira fase. Depois, a sociedade agrícola, depois marcada pela sociedade industrial e agora a sociedade em rede. Essa sociedade em rede, né, ela está aí mergulhada nessa cultura digital. E a cultura digital, ela está tão imbricada, tão inerente hoje ao nosso cotidiano, que a gente não consegue nem pensar o que é que veio antes, né? Outro dia eu estava dando um curso para os funcionários do CIB, da UFBA, né, das bibliotecas, e uma das alunas levou uma neta para a aula, e a gente estava falando sobre internet. E a menina de uns 12 anos, 13, ela levantou a mão e me perguntou: professora, vocês ensinam internet na universidade? Como assim? Pensei que todo mundo já nascia sabendo, né? Então, na cabeça dela, isso já faz parte, esse ambiente digital, as trocas, a velocidade com que as coisas acontecem, né? O acesso à informação, né? Eu estudava com as enciclopédias da Barça, né? Hoje os meninos têm uma coleção muito grande de informação que dificulta, inclusive, para eles
a seleção, eles não têm competência para poder selecionar, né? Eles não desenvolveram isso formalmente. Então, eles têm muita dificuldade, às vezes, né? Cria até um bloqueio, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, eu me sinto angustiado com tanta informação e tanto dispositivo, né? Eu estou assim, acho que eu não vou conseguir fazer nada, porque é muita coisa e as coisas mudam muito rápido, né? E, além disso, você tem aí uma coleção imensa de dispositivos tecnológicos, né? Eu tenho observado muito essa angústia agora, porque como eu fiquei fora, né, no semestre suplementar, eu não estava em sala, eu estava participando das ações da UFBA pela PDDU, mas eu não estava dando aula, né, porque eu estava afastada. Mas eu voltei e fico bastante assustada quando eu vejo os professores com um catálogo imenso, né? Interminável, inclusive, de dispositivos e de ferramentas que podem ser utilizadas para dar aula, né? Eu acho que é muito interessante a gente poder fazer essa exploração, mas a gente tem que ter um cuidado grande para que isso tudo não bloqueie, né? No final das contas, as nossas escolhas pedagógicas, né? Porque muitas vezes a gente usa um monte de coisas e no final não faz muita mudança, né? Não muda muita coisa, né? Então, é aquele velho ditado, né? Falar de coisas novas, né? Com palavras novas, mas fazer como se fosse antes, né? Sem muita modificação. Isso que Cristina fala sobre a questão da mediação didática lúdica, eu vou até falar, viu, Cristina, sobre essa mediação, ela é fundamental, né? Então, isso também está muito associado a esse pensar online, né? Então, dentro desse cenário de cultura digital que nós vivemos, a gente começa a observar no nosso estudante que eles chegam já com alguns comportamentos, né? Diferentes, né? Então, assim, primeiro é que eles são muito curiosos. Se a gente se prender nessa questão da curiosidade, eu acho que a gente tem um ganho muito, né? Um grande ganho quando a gente vai investir em processos de ensino-aprendizagem focados em desafios. Os alunos gostam muito, né? Eu observo muito que quando a gente dá uma aula expositiva, pouco dialogada, eles ficam cansados, eles têm uma dificuldade de concentração linear, né, que é muito própria desse ambiente digital. No ambiente digital, a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eles conseguem desenvolver o acompanhamento superficial de várias informações ao mesmo tempo e eles têm dificuldade de ter uma concentração linear. Então, quando você apresenta informação para eles em um formato linear, ele se dispersa e aquilo não tem muito impacto como matéria-prima para ele produzir conhecimento nenhum, né? Então, se a gente parte do pressuposto que a curiosidade faz parte dessa cultura digital e que eles têm, né, eles são curiosos, a gente pode tentar despertar por aí esses vínculos, né? Nesse trabalho que a gente vai desenvolver. Uma outra questão é a criatividade, né? Os alunos, eles hoje são muito criativos, né? Eles já eram muito criativos e hoje também por conta dessas possibilidades todas de comunicação em diferentes linguagens, pelo acesso mesmo, né? E também pela essa possibilidade de interação com pessoas do mundo inteiro, isso transforma e modifica, né, a pessoa. Então, eles acabam que eles desenvolvem muito essa criatividade, mas muitas vezes eles não levam esse desenvolvimento e essas possibilidades de criar para dentro da sala de aula, porque ele não encontra um campo próprio para isso, né? Tem uma chargezinha que eu gosto muito, que ela dizia, o pai, né, perguntando a Kelvin, né, aquela charge de Kelvin, e ele dizia assim, poxa, Kelvin, você lê tantos livros sobre dinossauros, né, e você gosta tanto de fazer as leituras de dinossauros, e por que você não gosta dos livros que a professora passa e você não gosta de ir para a escola? Aí ele diz, porque na escola não se fala de dinossauros, né, então assim, a gente começa a tentar, né, se fechar, né, nesse ambiente que pouca coisa pode entrar de fora, e aí a gente perde essa oportunidade de trabalhar aí com os estudantes essa criatividade, né? E a outra questão que também a gente observa muito é a diversidade. Eu já ouvi de alguns professores me dizerem assim, olha, agora para mim o grande problema dessa seleção que deixa de ter o vestibular local para uma seleção nacional é que eu recebo alunos de todos os lugares do Brasil. E aí para mim é muito difícil, porque cada um vem carregado aí, né, com uma cultura que eu não conheço. Eu vejo isso como uma oportunidade, né? Eu acho que a diversidade cultural dá a gente uma oportunidade muito grande de a gente poder trabalhar aí essa criatividade, aguçar a curiosidade e, a partir daí, a gente poder trabalhar processos de autoria, né, com os estudantes. Então, essa diversidade também é algo que faz parte da cultura digital e que faz parte do dia a dia dos estudantes, assim quanto dos docentes também, tá? Então, com base aí nesse cenário que nós temos,
a gente tem ouvido muito falar dessa questão do ensino centrado no aluno, né? Quantas e quantas campanhas de marketing, né, de cursos à distância, cursos presenciais, cursos híbridos, né, por instituições de ensino, geralmente é mais comum nas instituições privadas, né, por uma própria pressão de mercado mesmo, né, delas, mas a gente ouve muito falar sobre, a gente está propondo um curso centrado no aluno, né? Do ponto de vista, para se tornar mais explícito para todos, inclusive aqueles que não estão no ambiente acadêmico, entender o que é que está por detrás da proposta, você pode até usar essa nomenclatura centrada no aluno para poder dizer que você se preocupa com o estudante no processo. Mas do ponto de vista pedagógico mesmo e acadêmico, o que é um ensino centrado no aluno? Né? O protagonismo se encerra nessa frase, né? Eu sempre digo o seguinte, o que é que não era centrado no aluno? Porque eu não consigo pensar como você vai planejar um curso em que você se propõe a mediar, né, um processo de ensino-aprendizagem, que quem vai aprender é o estudante, né, que não seja algo com foco no estudante. Né? Então, assim, é uma nomenclatura que chega a ser uma redundância de algo que já deveria estar na nossa cabeça sempre que a gente pegasse uma folha, um papel ou um computador para poder iniciar um planejamento de um curso, né? Então, pensar no estudante. Como é que você pensa no estudante? Mas você não conhece, né? Então, por isso que a avaliação diagnóstica no início do curso é tão importante, né? Cris, na PDU, ela colocou um fórum chamado Autorretrato, para que os professores pudessem se apresentar. Quando chegou semana passada, meu marido, que é professor da computação, ele me disse, poxa, que legal, um aluno no chat, durante a aula síncrona, no primeiro dia, mandou uma mensagem e sugeriu que a gente criasse um fórum para que eles pudessem se apresentar. Ou seja, era um autorretrato. A ideia surgiu de um estudante de computação, né, ou do BI, um dos dois, porque ele tem turma variada, em que ele enxerga essa necessidade e ele consegue vislumbrar nesse espaço do fórum um espaço interessante para poder fazer essa apresentação, que, no final das contas, o objetivo o quê? Uma aproximação, a construção dos vínculos, né? Então, no momento em que a gente começa a observar que do estudante já começa a vir essas ações, é porque a gente precisa realmente trabalhar nesse processo de ensino-aprendizagem com foco no estudante, né? A Ana Verina botou assim, basta lembrar uma frase que muitos professores adoram falar, dei todo o assunto, cumpri todo o programa. Pois é, né? Dar todo o assunto, cumprir todo o programa, quando a gente fala em produção de conteúdo, significa entregar o conteúdo. A gente usa muito esse termo, né? Como é que você vai entregar o conteúdo para o estudante? Em educação à distância se fala muito isso. Eu vou entregar o conteúdo via vídeo, eu vou entregar o conteúdo em material impresso. Quer dizer, você vai entregar, na verdade, informação para ele, né? Se essa informação, de alguma forma, vai ajudá-lo a produzir algum conhecimento, a gente não sabe, né? Vamos partir do pressuposto que a gente vai ler aqui sobre um assunto que ninguém aqui entenda, e aquilo tudo que está naquele livro, se não tiver uma linguagem didática, vai ser só informação que não vai ajudar a gente a entender nem a aprender nada. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão. E quando a gente pensa, né, nessa noção de protagonismo, né? A palavra protagonismo vem muito do teatro, né? O protagonista, né? O que tem um papel principal, né? É aquele que vai, na verdade, conduzir o processo, né? Os outros, todos os personagens, vão trabalhar ali na tentativa de poder ajudar aquele protagonista, né? A construir a sua cena, né? Na educação, quando a gente fala do protagonismo discente, a gente está falando muito nessa questão do desenvolvimento da autonomia e da autoria. São duas palavras que começam com auto, né? Que é do sujeito, né? Do indivíduo, a autonomia e a autoria. Eu acho que a maior dificuldade dos alunos não é fazer uma prova, né? Os meus alunos sempre dizem, prova de marcar, professora, ótimo. Quando é prova subjetiva, copia, né? O que o autor disse, mas o produzir, a autoria, é muito complicado. A gente observa isso no mestrado e no doutorado, na orientação, né? Quantas vezes você tem um aluno de mestrado e doutorado que tem dificuldade de escrever um parágrafo? Por quê? Porque ele não desenvolveu na sua formação a capacidade de ser autor, né? De construir ideias que vêm dele. É muito difícil isso, né? Parece que é simples, mas não é. E a gente reclama muito no mestrado e no doutorado, mas a gente deixa de trabalhar essas competências e essas possibilidades na graduação, né? Então, acaba que a gente vai empurrando com a barriga esse problema e não resolve, né? A autoria, ela é fundamental para que o aluno seja protagonista. Não tem outra alternativa de trabalho sem que ele possa, na verdade, produzir o próprio conhecimento. E aí, nesse ponto,
a gente não pode negar que os dispositivos tecnológicos que a gente tem na web, a partir da fase da 2.0 em diante, que era focada na produção do conhecimento pelo usuário, ela auxilia essa gestão de aprendizagem baseada na autoria, né? Isso é um fato. Por quê? Porque a gente consegue registrar o processo, né? Na sala de aula, quando você pede para o aluno escrever um artigo e trazer, você não vê o processo. Enxergar o processo de tirar, de colocar um parágrafo, e quando está fazendo com o outro, ver a intervenção daquele outro naquele parágrafo, isso é... Gente, eu fico assim, eu digo assim, meu Deus, isso é muito mais interessante de ver do que o resultado final, né? Por quê? Porque a gente percebe como foi essa curva, esse processo de aprendizagem dele, né? As negociações estão ali de uma forma dinâmica, mas representadas em uma fotografia que é aquele histórico, né? Do que foi feito durante aquele período. Então, é muito mais interessante de a gente ver o produto final. E a autonomia, quando você tem, mesmo que você não tenha um ambiente de aprendizagem virtual, né, no ambiente digital, porque você trabalha no presencial, mas é importante que você diga ao aluno onde ele pode encontrar tudo o que ele precisa para que ele possa realizar aquele curso. Desde o plano de ensino, né, os critérios de avaliação que serão usados, como é que vai ser o sequenciamento desses conteúdos, isso tudo faz parte do desenho didático, né, que a gente realiza depois do planejamento, mas é o que dá a ele autonomia para ele poder se virar, né? No final das contas, se virar. No dia da minha primeira aula síncrona, na minha disciplina de inovação tecnológica, uma aluna no chat falou, pessoal, olha, já que a professora pediu para a gente organizar em grupo, vamos criar um grupo no WhatsApp. Ela mesma criou o grupo, postou o link, eles se organizaram e depois chegaram para mim com os grupos organizados. Então, essa possibilidade de eles poderem tomar posse daquilo que é deles, né? Então, criar essa dependência do aluno em relação ao professor já é algo que dificulta o desenvolvimento desse protagonismo. Então, a autonomia e a autoria, que são dois aspectos fundamentais da educação online, elas estão muito associadas aí ao trabalho do estudante como protagonista, tá? E, nesse caso, os dispositivos ajudam muito, né? Mas você também pode desenvolver tudo isso sem nenhum apelo tecnológico de tecnologia moderna, porque o papel, o lápis, né, o quadro, o post-it também pode te ajudar nisso aí. E são tecnologias também. Bom, além disso, nesse desenho, que eu pego também de um outro texto, que também está nessa coletânea que eu falei para vocês no início, que é a autoria coletiva no contexto da educação em tempo de saber cultura, de Amaral, é muito interessante porque ela demonstra aqui, na verdade, que as pessoas podem estarem ou presencialmente ou no computador, trabalhando e escrevendo e desenvolvendo conhecimento juntos, né? Esse princípio ele foi muito trabalhado do ponto de vista tecnológico quando surgiu o Wiki, né? Que a gente tem no Moodle, que é um espaço de produção coletiva de páginas, né? O primeiro projeto bem conhecido e popular baseado no Wiki foi a Wikipédia. Eu lembro que em 2002 ou 2001, um aluno meu de computação me apresentou o Wikipédia e o Wiki e eu, que era professora de engenharia de software, eu respondi para ele assim, isso é uma loucura, tá, João? Isso não vai dar certo, porque a gente não vai poder ter, na verdade, garantia de que o que está aí, que as informações que estão aí, elas são verídicas. Além disso, não pode apagar o que foi feito pelo outro. Aí ele pegou e me disse assim, professora, vai ser o que vai determinar aí o comportamento dos usuários vai ser o meio, o ambiente, né? E eu, na época, estudava também biologia na UFBA, eu fazia curso de biologia, eu tinha feito antes, né, de me formar em computação, e a gente aprende tanto isso, a influência do meio, né, e a luta pela sobrevivência, e é o que acontece. Hoje o Wikipédia é uma ferramenta de autoria coletiva que dificilmente você encontra uma informação equivocada. Por quê? Porque você tem uma coleção de editores, voluntários ou não, que trabalham nessas informações, né? Então, a própria comunidade dá conta de trabalhar isso. Então, a autoria pode ser trabalhada nesses dispositivos e o Wiki é um bom exemplo dessa forma, né? Segundo Cristina, usar o Wiki na produção coletiva de textos, artigos, resenhas é um meio excelente. Eu gosto muito. Você pode, inclusive, Cristina, trabalhar também o portfólio sendo construído no Wiki. E você pode, no Moodle, por exemplo, criar Wikis coletivos e individuais, tá? Pode ter um Wiki por grupo, né, de trabalho. Então, assim, é muito interessante. No Moodle, para que a gente possa trabalhar parte dessas coisas todas, nós temos à disposição
a possibilidade de a gente construir grupos, né, de trabalho, né? Então, os grupos de trabalho gerenciados pelo Moodle nos ajudam a desenvolver esse tipo de atividade. Bom, aí vem essa questão aí da mediação, né? Então, a colaboração e interatividade, elas estão, assim, totalmente conectadas com essa história do protagonismo, né? Porque para que o estudante possa realmente começar a ocupar o papel dele nesse processo de ensino-aprendizagem, a colaboração e a interatividade são fundamentais, né? Quando a gente fala de interatividade, a gente tem que diferenciar de interação, tá? Porque a interação, ela não necessariamente não, ela não está ligada a uma mediação. A interação, por exemplo, é o meu acesso a um conteúdo didático, eu estou interagindo com ele. Uma comunicação par a par, né? Eu conversando com outra pessoa. Mas a interatividade, ela, por si só, demanda de uma mediação, porque é uma interação por meio de, né? Significa isso, é uma atividade que está relacionada a um processo de mediação. Aí é que entra o papel do professor, e aí eu digo que quando a gente fala de estudante protagonista, a gente também fala de professor protagonista. Se a gente tiver um professor protagonista, né, que é autor, né, que trabalha de forma autônoma no seu processo de aprendizagem, que tem essa capacidade de movimentação, que está aberto ao acontecimento, né? Aconteceu algo, então eu vou modificar o que eu planejei, que é dinâmico, que é flexível, então geralmente ele está mais aberto a trabalhar com esse protagonismo do estudante. E esse professor, ele trabalha esse processo de ensino-aprendizagem baseado na mediação e não na transmissão de informação. Isso é algo que a gente ouve o tempo inteiro. Parece óbvio, mas a gente ainda sofre muito com isso. E os alunos estão acostumados com isso, né? Alguns me dizem assim, eu estava conversando também com outro professor do IFBA, ele me disse, Carol, eu fiz uma enquete e perguntei aos alunos o que eles preferiam. Se eram aulas em que eles também pudessem desenvolver conhecimento de forma assíncrona, ou se eles preferiam que todos os encontros fossem síncronos, comigo dando aula e utilizando um quadro branco atrás de mim. Todos preferiram. É óbvio, porque aí é um lugar para eles de conforto, eles se sentem mais seguros, inclusive, eles não conhecem outra coisa. A gente precisa também, eu digo muito isso aos meus alunos, que eles precisam trazer para a sala de aula o comportamento deles e o cotidiano deles fora da escola, porque fora da escola eles fazem tudo isso, né? A gente vê, às vezes, crianças de 12 anos desenvolvendo vídeos tutoriais e colocando no YouTube, né? Então, assim, a gente precisa criar um clima de confiança. Por isso que eu coloquei aqui, Ana, confiar. Confiar é fundamental. A gente não tem como iniciar um semestre dizendo assim, olha, esses alunos que estão chegando são todos, eles têm um problema gravíssimo, né, de entendimento, de compreensão, de reflexão crítica, eles têm uma limitação. Não existe isso, né? Não existe isso. Existe, na verdade, como você estimula, né? Como você estimula e como você apresenta e como você mobiliza e a confiança, né? Vamos confiar para ver onde pode chegar, tá? Então, assim, alguns movimentos e ações são fundamentais para que a gente trabalhe a colaboração e interatividade por meio da mediação. O desencaixar, né? Colocar as coisas para fora da caixa e ver como é que você pode reorganizar isso tudo, criar, na verdade, sentido nessas conexões, nessas redes, né? E aí eu estou falando mais de conteúdos mesmo, né? Que você vai trabalhar. Mas também desencaixar suas práticas, que já está lá de anos, né? Trabalhando da mesma forma, sem considerar que as turmas são diferentes, né? Depois, deslocar, né? Sair do lugar, né? De estar lá na frente, de estar sempre falando. Tem dias que eu chego na aula e agora no síncrono também, gente, eu sei que vocês estão aí, não querem falar, mas eu vou chamar aqui alguém. Aí eu chamo assim, Raquel, você pode falar comigo aí um pouquinho? Fala um pouquinho comigo sobre esse assunto aí. Peraí que eu vou beber uma água. E aí boto eles para assumir. Às vezes eu escolho um dispositivo que eu não sei usar, digo, olha, hoje eu não sei usar não, mas eu vi lá no início da apresentação que tal aluno entende disso, ou não sei o que, você pode dar uma aula para a gente na próxima aula sobre isso, e aí eles vão se envolvendo, né, com o processo, e eles percebem que a responsabilidade por aquilo dar certo não é só minha, não é deles também, né? O questionar o aluno é importantíssimo, né? Perguntar, gente, às vezes eu já assisti aula assim, que o professor falava, nunca me perguntou nada, né? Então, assim, o questionar da pergunta, surgem várias outras perguntas e várias outras respostas, né? Então, isso também é muito importante. E do questionar,
a gente tem aí o escutar. Não adianta você perguntar e não ouvir, né? Então, o escutar, ver o feedback, né, dos estudantes, a avaliação, a autoavaliação deles, a avaliação do processo, isso também eu acho assim que é essencial, a gente está aberto para isso, né? E o aproximar. Aproximar está muito associado à empatia, certo? Então, assim, eu respondo ao e-mail de todos os meus alunos. Eu tenho 56 alunos numa turma, se 56 mandarem, eu vou responder. Por quê? Porque aí ele entende que tem alguém ali escutando ele. É daí, dessa escuta para a par, que vem a defesa de alguns pesquisadores pela personalização da aprendizagem. É muito importante, porque eu conversando com a Edmeia, ela me dizendo, olha, Carol, tem muita gente que fala de personalização no sentido da individualização. Isso aí é a gente voltar atrás, os ganhos que a gente teve da educação online, que é a educação em rede. Quando eu falo em personalização, eu estou falando justamente disso, de você dar a oportunidade também de ouvir aquele estudante no processo, né? É difícil? É. Mas se a gente for um bom gestor de aprendizagem, a gente consegue fazer. Porque quando a gente ouve ele colabora com o outro. E aí a colaboração, ela é muito mais impulsionada, tá? Porque ali não está só um grupo. Está um grupo formado por indivíduos. E esses indivíduos também, eles têm demandas, interesses, necessidades e conhecimentos que eles trazem, né? Os conhecimentos subsucessores, né? Que eles falam tanto, que eles trazem para a aula e que é importante a gente acolher, né? Então... e aí, Ana, é o que entra aí mesmo o planejamento, né? Esse processo do planejamento é fundamental para a gente poder fazer esse trabalho. Eu trago aí outra figura de Pimentel, do artigo dele, Aprendizagem Online em Rede, que eu acho muito legal, que mostra justamente o que a gente está chamando aí de redes de comunidade, redes e comunidades de aprendizagem, né? A colaboração e a interatividade possibilita que a gente comece a construir caminhos para o trabalho realmente em rede e em comunidade. Eu não vou diferenciar aqui rede de comunidade, porque aí a gente entra em uma outra discussão, mas no final das contas é você aprender com o outro, né? O que Paulo Freire sempre nos disse, né? A gente aprende muito mais com o outro e a gente aprende mais ensinando, né? Do que estudando. Então, essa figura mostra muito isso, a partilha, a construção com o outro, a escuta coletiva, né? Mas tudo isso aí depende de uma implicação, né? Então, esse estudante é protagonista quando ele está implicado nesse processo de aprendizagem. Não é engajado só, não, é implicado mesmo. E implicado é muito mais do que engajar pontualmente em uma ação, né? É aquele envolvimento imerso. Imerso é um processo de imersão, né? Em que ele confia no professor, ele confia no colega, ele tem uma autoconfiança também nele, né? Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva aí. Ana até falou mais cima, né? Criar um clima de confiança também do professor estar confiante, né? Essa questão do professor sentir confiança, Ana, quando você trabalha dentro desse ambiente digital, ele ainda é mais difícil, né? Porque a dificuldade tecnológica, a burocracia também, né? O microfone que não funciona, a rede deu problema, o computador não funcionou. Hoje, meu teclado, a letra E, D e C parou de funcionar. Então, a gente fica inseguro também com tudo isso e a gente, às vezes, não tem confiança de que aquilo que a gente planejou vai dar certo, né? Mas a gente precisa trabalhar essa confiança e entender que o erro faz parte. Os problemas e os desafios também vão acontecer mesmo e a gente precisa compartilhar também isso com ele, né? Eu chamo muitos alunos para participarem da definição dos critérios de avaliação, né? Quando tem algum problema, de eles poderem conduzir a sessão. Então, é realmente um deslocamento. E aí, uma outra figura que também é uma ilustração dessa coletânea, né? Que é essa daqui, que mostra justamente isso aqui, ó, como é que você consegue, na prática, né? Trabalhar essa aprendizagem colaborativa em rede, né? Primeiro, é a questão do conhecimento como uma obra aberta, né? Então, outras coisas podem chegar, né? Não é só aquilo que eu defini, que é aprendizagem colaborativa, que pode coexistir no meu curso. Os alunos podem trazer outros referenciais e a gente pode discutir, debater e chegar a um entendimento sobre esses conteúdos, né? Além disso, esses conteúdos eles podem ser apresentados em vários formatos e linguagens diferentes e a gente pode fazer uma curadoria disso tudo, né? Terceiro, os ambientes computacionais são diversos e a gente pode estar trabalhando com muitas perspectivas aí de dispositivos, software livre, software proprietário, isso vai depender muito dessa concepção, né, de aprendizagem e desse planejamento que o professor fez, né? Ele vai levantar, mas os alunos podem ajudar também nesse processo. Quantos alunos têm ajudado já os professores nisso? A aprendizagem colaborativa, a gente já falou,
né? E aí ela está aí dentro desse cenário. As atividades autorais, né? Então você poder apresentar para o aluno essa possibilidade de produção de conhecimento. Eu gosto muito dessa ideia, tá? De que os alunos possam, nas atividades dos componentes, eles desenvolverem conteúdos que na outra turma possam ser utilizados como conteúdo básico da disciplina. Eu gosto muito disso. Né? Então, às vezes, os seminários dos alunos, eu peço para eles produzirem, por exemplo, conteúdo sobre um tópico do meu conteúdo programático. Né? E aí a gente vai trabalhar esse conteúdo depois vai ser utilizado, eles veem uma utilidade naquilo, eles conseguem perceber, inclusive, uma rede de aprendizagem com os alunos que vão fazer o curso. Né? Eu gosto de compartilhar, por exemplo, os trabalhos deles, né, com as turmas que vêm depois. E aí, às vezes, eles procuram os alunos que já fizeram o componente para discutir, para pegar dicas, etc. Então, eu acho isso muito bom. E, segundo, a avaliação baseada em competência de formativa e colaborativa. Né? Então, o Pimentel traz aí essa questão. E aí, eu amplio isso aqui para o que eu chamo de, a gente vai ver aqui na próxima slide, avaliação por pares. Eu gosto muito de trabalhar com avaliação por pares. Na prática, eu percebo que os alunos, às vezes, eles têm dificuldade de internalizar aqueles comentários que eu faço para eles, né, de melhoria, de como eles podem evoluir nas apresentações orais, por exemplo, né, quando a gente trabalha seminários, a oralidade, mas quando eles fazem a avaliação do outro, eles conseguem enxergar justamente os pontos que eu destaco, então eles aprendem avaliando o outro, né? A iniciação científica, ela deve, na minha concepção, ela deve estar presente no primeiro ao último semestre do aluno. Né? A possibilidade de ele fazer pesquisa, mas não é pesquisa de chegar na internet e pegar um documento, não. Ele desenvolver realmente esse trabalho de identificação de qual é o problema que está associado dentro daquela atividade proposta pelo professor. Né? Quais são os objetivos que ele tem que desenvolver. E todo esse princípio mesmo de pensamento científico, independente de que a carreira dele vá ser científica ou não. Né? Isso já vem sendo trabalhado em vários lugares do mundo e a gente ainda tem essa dificuldade. Meu filho, no primeiro ano de escola, ele participou da feira de ciências da escola e eu fiquei impressionada porque ele recebeu um projeto, ele precisava definir a metodologia, os objetivos, as fontes. Eu disse assim, meu Deus do céu, ele não vai conseguir, ele não sabe nada disso. E aí, quando ele foi me explicar, ele sabia tudo o que era, ele entendeu o que a professora explicou, ele já tinha desenvolvido um projeto piloto na escola, e ele vai entrar na universidade com esse conhecimento científico, de iniciação científica, e a gente precisa não perder isso. Né? Então, eu acho que é importante a gente retomar essa importância aí do pensamento científico. O pensamento computacional também, gente, é muito importante, dependendo da área. Né? Você pensar baseado na lógica e trabalhar essa lógica para desenvolver a sua autonomia também é muito importante. A gente ainda tem muita resistência para essa questão do pensamento computacional, porque a gente associa isso a um pensamento de zeros ou binários, mas não é. Né? Na verdade, essa lógica de pensar o fluxo, de pensar o mapa, de trabalhar a dinâmica, né? Ajuda muito a gente a aprender, né? E a desenvolver nossa autonomia. A aprendizagem baseada em problemas, né? Os casos de ensino, a simulação, os trabalhos de campo, são todas oportunidades interessantes aí para a gente trabalhar com os alunos esse protagonismo. E aí eu gostaria de abrir aí para a gente poder ouvir vocês e a gente começar a discussão, tá? Para a gente poder ampliar aí. Tem, inclusive, Cristina falando aí do artigo de Charbel. Eu gosto muito do trabalho dele também. Vamos lá? Vamos abrir aí para discussão. Vamos abrir, sim. Maravilha. Muito obrigada, Carol. Você realmente fez provocações e também ponderações muito intrigantes, né? E que nos estimulam a pensar. Então, eu acho que nós estamos cheios de questões aqui. A gente vai abrir o microfone, né? Eu acho que se alguém quiser falar, se pronunciar, pode ir abrindo o microfone e se colocando. Eu queria comentar uma das coisas que você falou, na verdade, duas coisas aqui, enquanto as pessoas não se inscrevem, eu vou me colocando aqui. Uma que diz respeito à personalização, né, no processo de aprendizagem, que você trouxe e, ao mesmo tempo, já ponderou, né, com uma análise crítica, e que foi muito bem-vinda. A gente corre o risco de, com essa ideia, cair no escola-novismo, né, de 1930, né, a ideia de acompanhar o aluno de per si, cada um, né, ou deixar que cada um, enfim,
dirija absolutamente por conta própria o seu processo de aprendizagem. Olha, isso é muito difícil em se tratando de classes numerosas, é muito complicado, não só com o ensino mediado pelas tecnologias, mas também no ensino presencial, aí não importa, não é? Você centrar o foco do processo somente no aluno, enquanto os sujeitos, né, do processo são os alunos no plural, e o mediador principal, que não é o único do conhecimento, que é o docente ou a docente. Na verdade, a gente tem que pensar na mediação compartilhada, né? Numa perspectiva todos, né? No momento em que eu estou numa sala de aula, RNP, por exemplo, como hoje, na minha aula de didática, que uma aluna abre o microfone e se coloca, a outra abre a câmera, e de repente eu estava com a minha sala cheia de câmeras abertas e as pessoas querendo se colocar. Isso significa dizer que essa mediação do conhecimento ela está sendo compartilhada, né? Então, nós podemos, sim, particularizar o olhar para os nossos alunos no acompanhamento do percurso deles de aprendizagem, mas não ficar focado exclusivamente, né, na questão individual. Eu não sei se vocês me entenderam, Sim, mas é um pouco inclusive, quando você pensa nessa perspectiva do protagonismo, você apresentar espaços para que esse aluno possa se apresentar, não é se apresentar a apresentação não, mas que ele possa ocupar essa escuta pode não ser feita também pelo professor, né? Então você começa a criar, na verdade, essa possibilidade de né, estabelecer essa parceria com o outro, tá? Então, assim, você cria, às vezes é isso, né? É dinâmico. Então, quando a gente fala nesse princípio da personalização, não pode ser baseado na individualização, mas nessa possibilidade de você oferecer espaços para que essas conexões sejam construídas, entre eles, inclusive. Né? O professor claro. Já não está mais nesse centro, então isso é fundamental. Então, personalizar, a meu ver, tem muito a ver com acompanhar o percurso de aprendizagem. Isso é uma coisa. Isso sim. Por exemplo, você, no fórum, dentro do Moodle, é por isso que eu digo que o Moodle mudou minha vida, né? Porque com o Moodle você tem uma possibilidade maior, melhor, de, com tempo, que muitas vezes no presencial é tudo muito corrido, não é? É ali, naquele instante, senão você perde a interação. Mas você tem a oportunidade de depois, num fórum, né, nos processos de interação, observar aqueles que se posicionam, que assumem posições pessoais, que têm argumentos próprios, que têm posturas críticas, daí por diante. E também eu gostaria também que você nos falasse aqui um pouco. E aí eu vou abrir, viu, gente? Porque senão eu vou ficar falando aqui com o Carol e não dá. Eu acho que a gente tem que ir se pronunciando mesmo. Que como é que eu, Carol, vou estimular a participação dos meus alunos, a interatividade, a colaboração no ambiente assíncrono. No síncrono, eu ainda posso instigar, né? Trazendo perguntas, como você trouxe aí, várias possibilidades mediacionais aí, várias metodologias, com aprendizagem baseada em problemas, ensino por investigação, etc., tem a sala invertida e tal. E no assíncrono, hoje Daiane até perguntou, e no assíncrono, como é que fica essa interação? O que você nos diria sobre isso? Cris, eu acho até que a colaboração no assíncrono ela é mais fácil de acontecer do que no síncrono, tá? Porque você não depende que todos estejam conectados naquele mesmo momento, então você ganha flexibilidade, né, de tempo e inclusive de espaço, né? Verdade. Então, por exemplo, é mais fácil você fazer um trabalho, um projeto interdisciplinar com outro professor se você utilizar o ambiente digital, né? Do que você tem que se encontrar com ele na unidade, cada um tem uma agenda, as coisas não casam. Então, eu uso muito o Wiki, o blog, né? Então, assim, agora o que está por detrás, né, do uso desse dispositivo? Ou é um projeto, é um desafio. Eles gostam muito de trabalhar com desafio. E eu percebo que quando eu peço para eles criarem algo novo, eles ficam extremamente motivados, né? Então, tem o meu componente mesmo de sistema de informação, eu gosto de selecionar 5, 6 áreas,
né? É saúde, é transporte, é segurança. Peço para eles refletirem sobre essas áreas e criarem algum artefato tecnológico novo. E aí você não tem noção, as coisas que chegam para mim, assim, são assim, soluções super criativas, né, necessárias, do cotidiano, e geralmente eles trazem necessidade do cotidiano deles, né, da onde eles moram, da região onde eles estão, né, e a gente faz entrevista, são várias etapas. A outra coisa é o acompanhamento processual. Os grupos de trabalho, eles só funcionam se tiver acompanhamento processual, com entregas parciais, né? Por quê? Porque aí você vai vendo as dificuldades e vai identificando, e aí você pode apresentar, por exemplo, outros conteúdos, desenvolver outras aulas que você não tinha planejado no início para poder dar conta daquela dificuldade que o estudante está tendo naquele momento, né? Restabelecer os vínculos do grupo, ajudá-los a como trabalhar em grupo, porque eles têm dificuldade de como trabalhar em grupo, né? Então, assim, eu uso esses dispositivos, mas o que eu utilizo como apoio é o acompanhamento processual e a proposição de desafios, né, e de projetos que eles possam trabalhar em cima do cotidiano deles. Perfeito. Eu tenho muito mais para falar, mas eu vou preferir dar a palavra, perguntar. A Raquel ia escrever aqui. Raquel, você não prefere falar, usar o microfone? Isso, venha. Pode abrir o microfone. Câmera, se quiser. Fique à vontade. Fiquem, né? Oi, minha internet tá oscilando aqui um pouco. E eu comecei a digitar também e não sei, não foi. Eu acho que a conexão realmente tá instável. Tem muito a ver com o que eu queria perguntar. Eu sou muito faladeira, né, Cris? Você lembra disso? Me dá uma oportunidade, eu vou, eu falo mesmo. É bom você falar. Estimula os outros também. Ok, obrigada. Então, primeiro, agradecer a Maria Carolina, foi excelente, né? Muita coisa muito interessante para a gente pensar. É uma outra forma de pensar realmente a nossa prática, né? Mas o que eu estou preocupada e tenho estado preocupada, primeiro, com o processo porque o nosso modelo estava muito dentro daquela coisa assim, pelo menos nas minhas experiências, e antes no próprio presencial já estava sentindo isso, que a gente tem, é como se fosse um script, né? Você tem o texto, a partir do texto você desenvolve uma discussão, e você é o centro dessa discussão. Fica muito na sua responsabilidade conduzir a discussão. Passei a fazer roteiros, e a gente fica ali induzindo, mas eles leem pouco, etc. Uma série de questões. Isso tudo foi muito intensificado agora no contexto da pandemia. Agora, quando a gente vem do afastamento físico, etc., quando a gente está agora, nesse momento, nas disciplinas desse semestre que já começaram, ontem à noite eu tive uma conversa com a turma e foi muito interessante, porque eles praticamente imploraram que a gente não fizesse atividade em grupo. Uma resistência muito grande e foram dramáticos. Então eu usei muitos argumentos, né? Falei inclusive da questão da interação, do aprender com o outro, né, do trabalho colaborativo como sendo uma competência do milênio, né, que a gente precisa desenvolver, que não é possível a gente pensar a formação profissional de um docente sem incorporar os aspectos do trabalho colaborativo e tal, e eles falaram muito de dificuldades de se organizar, de organizar o tempo e de organizar a própria interação num outro espaço que não aquele espaço da atividade síncrona. Como se não houvesse outra possibilidade, como sabe? Então, na verdade, eles estão dizendo, professor, vai ser muito difícil se você quiser aliviar. E eu disse para eles ali, que não estava muito disposta a abrir mão, mas que eu iria conversar, inclusive aqui na PDU. Eu não sei se os colegas têm esse problema, mas isso está me aparecendo. No semestre letivo suplementar, houve um pouco disso também. Os estudantes, eles têm, acho que tem uma questão ética entre eles, porque não quer expor o colega,
mas ao mesmo tempo o grupo fica prejudicado se um colega não consegue participar, às vezes não tem a melhor infraestrutura, tem realmente dificuldades. Aí eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa questão, esse problema. Raquel, obrigadíssimo, viu, pela participação. Eu vou comentar com você duas coisas. Deixa eu ver se eu me recordo. A primeira, eu vou logo falar a última, porque a primeira eu já não estou lembrando, mas em relação a essa questão do grupo, na semana retrasada, na minha escola, um professor também levantou essa dificuldade. Ele disse que lá na escola, também a turma dele, os alunos não queriam trabalhar em grupo. Eu não sei, né? Eu nunca passei por isso, porque eu sempre trabalhei em grupo. Os alunos já chegam para mim sabendo que eu trabalho muito em grupo, né? Então, assim, eu acho que eles não têm, acham que não tem outra alternativa, que vão desenvolver o trabalho em grupo. Mas eles têm essa resistência por conta porque você apresenta a ele uma oportunidade de deslocamento, né? Então, assim, como não é algo que ele está acostumado, então ele resiste. Mas é uma questão de aprender mesmo a trabalhar em grupo. Então, assim, você desenvolve o hábito de ouvir o outro, de negociar, da partilha, do compartilhamento. Então, é uma dificuldade que é vencida. Então, eu sempre digo isso a eles, é uma dificuldade que vai ser vencida e que quando você tem, na verdade, outros ambientes de possibilidade de interação, parte dessas dificuldades são eliminadas, como essa, por exemplo. Se você pode não precisar de ter o mesmo tempo para poder estar ali conversando, você pode mandar um e-mail e o outro responder depois, você já ganha nessa dificuldade que antes era do encontro síncrono, né? Tem alguns alunos que vão ter dificuldade, professor, eles não sabem usar o computador. Vamos dividir as tarefas, né? Então, a gente trabalha muito assim. Eu converso muito com eles. Quem é que vai fazer o quê? Né? Quais são as responsabilidades de cada um no grupo? A outra questão, um aluno faltou. Vamos fazer uma avaliação. O grupo vai fazer a avaliação. Todos vão avaliar todos, né? Então, eles me entregam um relatório de avaliação. Como isso já é discutido logo no início, todo mundo já sabe que o colega também vai avaliar, todos vão avaliar eles, né? Eles já sabem que é estabelecido assim. Geralmente eu não dou a nota, eu não tenho como dar uma nota a João, Marcos e José, porque eu não sei exatamente como foi o esforço que cada um dedicou àquele trabalho, né? Então, eu dou a pontuação da equipe. Geralmente eu faço assim, a avaliação deles, infelizmente, depois tem que virar uma nota quantitativa, né? Então, por conta disso, além de fazer um relatório onde eu apresento para eles, eu dou um feedback sobre como foi todo o processo, né, de realização do curso e da entrega, né? Eles têm uma pontuação e eles me dizem depois, eles mesmo, é engraçado, porque às vezes uma aluna diz, professora, eu não trabalhei nesse trabalho como deveria, eles fazem a autoavaliação muito sincera, porque eles já estão acostumados e isso já é decidido no início, né? Então, assim, eu só investi aqui desse trabalho, eu só trabalhei no início na entrevista. Então, eu não acho justo que Tereza, que se deslocou lá para o final da cidade, atravessou, pegou o ferry, foi lá e conversou, e levantou, e desenvolveu, e possa ter... Então, assim, eu compartilho a responsabilidade com eles, tá? E funciona. A avaliação por pares mesmo, no início eles têm sempre uma resistência muito grande, acha que o outro está ali só para criticar. Depois, eu chamo que a equipe que faz a avaliação é o padrinho. É aquele que eles correm atrás, antes da apresentação, para mostrar antes. É aquele que sugere outras coisas. Então, vira uma parceria, né? Então, assim, eles conseguem ir construindo, mas é uma questão de desenvolver hábito mesmo. Não é simples, não, tá? Depois, quando o Cris responder, eu vou lembrar o que eu ia falar antes. Quando você iniciou sua fala, fazendo uma outra pergunta, eu ia te dar uma sugestão. Eu não estou lembrando agora, a Cris vai falar, eu volto. Isso é uma questão da sabedoria pedagógica aí, viu? É muito importante, no princípio de tudo, Raquel, os demais, eu acho que muitos já fazem isso, mas enfim, vale lembrar, no princípio de tudo, nós temos que estabelecer as regras. As regras, os acordos de convivência, colocando trabalho em equipe é necessário. Tem as aprendizagens sociais, as aprendizagens informais ali, as quais eu não posso abrir mão. O saber trabalhar em equipe requer essa questão do respeito mútuo, né? Essa questão do respeito às diferenças, né? Da tolerância, etc. E da autorresponsabilização. Então, como disse Carol, é porque desde o começo eu falei, então, coletivizar as rubricas de avaliação.
os critérios. Vocês têm que estabelecer. A participação no fórum interativo, por exemplo, eu disse aos meus alunos, olhem, toda a participação no fórum, eu estava falando aqui no início e brincando, que agora elas estão participando mais, porque eu disse que tudo é avaliativo, mas não é usando isso como... Foi uma brincadeira que eu fiz, né? Porque aí eles vão e participam, mas, aproveitando, não é? Estabelecemos o critério. Quais são os critérios de participação no fórum? É que você se coloque, você comente o comentário do outro, você traga outras fontes, você extrapole aquele conhecimento, daí por diante. Então, essa é uma questão que a gente tem que estabelecer e criar essa cultura, né, como o Carol diz, da avaliação por pares, etc., sem, entretanto, que é muito difícil também, a gente perder o papel do mediador central, o papel também daquele que está em melhores condições de fazer avaliação da aprendizagem. Nós não podemos deixar que o aluno se denota. Claro. Eu sou outra coisa, viu, Cris? Ele não tem condição de fazer isso, não ainda, porque esse sistema, a gente tem que ter um preparo muito grande até chegar ao ponto equilibrar. Exatamente, entendeu? Diga. Outra coisa importante é que nesses dispositivos a gente consegue esse histórico, né? Então, por exemplo, quando você está trabalhando em escrita coletiva, o próprio sistema te diz quem colocou o quê, quem fez o quê, quem não apareceu. Então, assim, isso já tira deles esse peso, né? De, não, alguém vai sumir, vai desaparecer. Alguém falou aqui, Carol, né? Que os alunos se conhecem menos a cada dia. Então, por isso que eles têm essa resistência. É verdade, viu, Carol? Eu acho que é por isso que eles sugerem esse fórum de autorretrato, para que eles possam se apresentar e conhecer o outro. No ambiente online, se forem turmas que não tinham contato antes, é mais difícil ainda, né? Porque a gente não tem encontro presencial nenhum, então para eles se conhecerem é bem complicado, né? Então isso realmente é uma resistência, eu concordo. Então, essa questão, a Ana até colocou aqui, se dá nota com critério, eu adoto. Com critério, eu adoto também, né? A questão da autoavaliação. Eu também adoto com critério e eu envolvo eles na construção dos baremas, por exemplo, de avaliação. Né? Eu dou uma proposta, a gente vai ajustando, vai negociando, e aí no final a gente... E eu percebo, viu, Cris, que quando eu faço avaliação no barema e eles me entregam as deles, até os comentários são muito próximos. Eu fico impressionada, eu digo, gente, vocês estão ficando especialistas em avaliação, porque eles trazem para mim, apontam as mesmas questões de aprofundamento, da questão mesmo da comunicação oral, né, da questão didática. A professora não dava para entender o que eles estavam falando, eles inverteram. Né? Então, assim, eles começam a desenvolver essa maturidade também. Isso é muito bom. E aí você já está criando, né, essa cultura, né, de construir um barema. Olha aí que coisa legal. É espetacular fazer isso. Da autoavaliação, né, da reflexão crítica, né? Agora a Raquel falou, Raquel começou a falar dela, falando alguma coisa, eu ia dar uma sugestão, mas agora eu já... Eu lembrei, Carolina, eu lembrei. Diga aí, Raquel. Foi o quê? É porque eu falei da questão da leitura, de que às vezes tem etapas da disciplina, se não for um seminário, se não for a construção de acervo, de eu tô falando pronto, lembrei. Disciplinas, eu vou te falar, de ler o texto, né? Leia o texto, eles querem que a gente exponha o texto. Pronto, que a gente eu vou te dizer agora. Texto, é isso. Vou te dar uma ótima sugestão, uma dica ótima. É o seguinte, uma boa sugestão é você trabalhar com os mapas conceituais. Eu fiz uma prática com os alunos da pós-graduação em contábeis que o feedback deles foi ótimo. O que a gente fez? O componente ele tinha 4 conteúdos principais teóricos, né? Então, eu peguei um texto, eu fiz um livro no Moodle de cada um daqueles conteúdos, né, que aprofundava, bem hipertextual, levava para outras fontes que eles podiam aprofundar, mas eu trouxe textos pequenos, né, de 2, 3 páginas, sobre cada um daqueles pontos. Dividi a sala em grupos, tá? E a gente tinha, para cada ponto, 2 grupos trabalhando. Né? Então, eram 8 equipes e 4 pontos. Então, eu fiz o seguinte, vocês vão em grupo, vocês vão ler, certo? Olha que coisa que eu fiz. Eu estava trabalhando com eles o ciclo de criação do conhecimento. Então, eu mostrei para eles como é que é a socialização, como é que é a combinação, etc. Então, o que eles fizeram? Nos grupos, de par em par, eles liam o texto e produziam uma primeira versão do mapa. Depois, eles pegavam, eram grupos de 6, geravam 3 mapas cada grupo.
Depois eles pegavam esses mapas e discutiam e criavam uma versão do mapa. Depois eles sentavam com outro grupo que estava com o mesmo ponto e trabalhavam aquele mapa e geravam a última versão. Ou seja, 12 pessoas trabalhando com 2 mapas, né, que tinham sido resultado dessa negociação, e eles iriam apresentar na sala esse mapa. Aí eu fazia uma aula teórica dialogada com eles sobre o tema, e aqui os 12 apresentavam no final o mapa. O feedback deles foi fantástico. Eles disseram, professora, a gente aprendeu demais sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente teve de realmente mergulhar nesses conteúdos e buscar outras coisas fora da sala, porque não foi, isso não durou uma aula só, né? Durou 2 ou 3 anos, mas a gente chegou num nível de aprofundamento, trouxeram práticas deles de profissional mesmo. Então, assim, eu trabalho muito com o mapa para poder deslocar essa dependência de mim, tá? Então, assim, sempre eu trabalho com todos os conteúdos meus, tem um mapa. Ou eles fazem o mapa antes da aula, ou depois da aula, ou então eu já entrego para eles, assim, ó, mando para eles por e-mail, palavras-chave sobre o tema, e digo a eles como é que a gente poderia construir esse tema com essas palavras-chave. Às vezes é diferente, eu digo assim, olha, a partir desse assunto que a gente vai discutir aqui hoje, vocês vão levantar as palavras que te chamam mais atenção. Então, eu trabalho várias técnicas diferentes para que eles possam desenvolver, na verdade, justamente essa habilidade para poder mapear, né, esse conteúdo e aprofundar. Então, assim, eu acho que é muito legal. Os mapas excelente expediente, os mapas conceituais e também os mapas mentais. Que os mapas mentais, as constelações, eu gosto muito de constelação, de usar essa metáfora. É uma metáfora criativa. O mural digital, né, que Ana gosta tanto também. A Ana adora o Padlet, né, aquele mural, depois ela pode vir até mostrar o que ela fez, que ficou muito bonito, realmente. As constelações também vocês podem fazer de forma artesanal, infográficos, várias questões. O que a gente tem que lembrar é que Carol falou uma coisa aqui hoje muito importante, que com a velocidade das informações, esses nativos digitais, e com essa revolução tecnológica toda, eles têm essa dificuldade da atenção linear, não só na aula síncrona, como também na leitura. Quer dizer, eles ganharam muito com essa nova cognição, novas habilidades cognitivas, por exemplo, eles absorvem rapidamente, o processo, melhor dizendo, não absorver, rapidamente, né? Aquele conteúdo que você está trabalhando, porém de forma menos profunda, porque a leitura, o foco deles de atenção muda muito rápido. Então, aquela leitura que antigamente a gente falava, leitura dinâmica, né? É algo que a gente aprende na internet. Hoje em dia você olha ali aquelas palavras, aqueles descritores que congregam ideias centrais e você já tem uma noção daquele texto ali. Então, muitos estão acostumados a isso. O mapa mental, o mapa conceitual, principalmente, que vai mais fundo nas questões, provoca neles a necessidade de ir mais fundo, já que eles têm essa dificuldade. Por força, evidentemente, dessa nova cognição, não é que as tecnologias favorecem a velocidade, favorecem uma rapidez, como eu disse, no processo de aprendizagem, mas por conseguinte, menos profundidade, né? Ana Verena disse aqui o quê, minha? Vou dar spoiler. Da oficina. Só uma coisinha, você vai dar daqui a pouco. Mas o spoiler, né? Patrícia Campos Borja coloca aqui, como seriam as constelações? Olha, Patrícia, no ateliê didático, online, na verdade, nas aulas presenciais, a gente trabalha com mandala, com constelação. Pensar, por exemplo, uma atividade como a sua história de vida profissional, no meu caso, que trabalho com formação de professores, né? Faça uma constelação estelar, aí você usa essa metáfora, né? De você pensar aí no universo, nas estrelas e tal, nessa composição aí, galáxica, não sei como, e trazer a vida de cada um a partir daquilo ali. Então, eles fazem em cartolina e aí colocam, não é, essa questão da trajetória. Isso tem a ver, portanto, com história de vida, né? Mas eu acho que tem como você usar algum conteúdo e solicitar aonde é que estão, a constelação, na verdade, é aquele desenho em que você apresenta também as conexões entre as partes, né?
como é que aqueles conhecimentos se conectam usando como pano de fundo essa metáfora que eu estou te colocando. Eu só sei fazer isso artesanalmente, assim como o trabalho que a gente desenvolve com as mandalas, e a gente faz isso artesanalmente. Nós precisamos descobrir como trabalhar, Carol, com essas metáforas criativas, com essas metáforas lúdicas no online, Carol. No assíncrono não é fácil, você manda eles fazerem em casa. Vocês fazem aí nas suas casas, sua constelação. Isso para o conhecimento da turma é sensacional, faço muito isso, né? Cada um vai falar de sua história de vida através de uma constelação. Escolham aí sua galáxia, deem um nome, pensem, deixem a imaginação fluir e se posicionem através, né, dessa metodologia aí, que é imagética, né, e que é metafórica, e depois eles apresentam. No assíncrono, eles têm como fazer isso, fotografar, postar. E depois a gente recuperar isso no síncrono. Mas eu não sei se isso é muito etapa. Eu gosto de fazer isso. Eu penso em trabalhar, eu trabalho dessa maneira, né? Com os mapas mentais mesmo, artísticos, eles podem fazer, tanto no computador como fora dele, fazer a foto, postar e a gente discutir, seja no fórum, seja no RNP, né? O que você acha, Carol? Passo aí a bola. Sim, a gente pode... Geralmente, os editores de mapa mental, eles permitem que você construa qualquer tipo de mapeamento, porque ele foi feito, né, justamente com esse princípio de você poder ter mais, flexibilidade na construção. É o que diferencia do mapa conceitual. É por isso que a gente geralmente diz que o mapa conceitual ele é ideal quando você quer compartilhar aquele seu entendimento sobre alguma noção, porque ele segue uma formatação mesmo que é aceita no mundo inteiro, né? Então, todo mundo que lê vai entender exatamente aquilo que você está tentando representar, porque os símbolos utilizados são padronizados. Já o mapa mental, não. Você pode construir uma constelação com um software de fazer mapa mental sem problema nenhum, usando, na verdade, as simbologias aí das constelações, né? Então, dá para fazer sem dificuldade. Tem vários disponíveis no ateliê didático, a gente vai fazer lá uma curadoria, né, de dispositivos e vai trazer lá um monte para o pessoal usar. Teu microfone, Cris. A Ana está falando do Padlet também. Eu vou pedir a Ana para compartilhar aqui a experiência dela com o Padlet, que é muito bom, que eu também quero muito usar e eu não sei usar. Eu tenho usado infográfico, Carol. Tenho pedido a meus alunos para trabalharem com infográficos, para trabalharem muito com os mapas mentais, minhas constelações, minhas mandalas, que eu não abro mão, essas coisas, dessas construções mais artísticas aí, porque nós não podemos ficar só no intelectualismo abstrato, minha gente. Vamos trabalhar esse ser humano, essa capacidade de aprender, sem tanta divisão, com sensível, com lúdico, com pensar criativo, né? Com pensar numa perspectiva maior, de totalidade, de síntese, que esses trabalhos aí favorecem, tanto o mapa conceitual, o mapa mental, todos favorecem essa visão da Gestalt, entendeu? Quando você faz uma constelação, você tem uma Gestalt de uma história de vida. Quando você faz um mapa mental de um texto, de um livro, ou de cada capítulo, etc., você tem, não é, a visão do todo e das partes ao mesmo tempo. Então, você está trabalhando com capacidades intelectuais e, além disso, com capacidades criativas que precisam ser mobilizadas. E aí a gente sai dessa sala de aula transmissional, conteudista, abstracionista demais, entendeu? Para trabalhar numa perspectiva... E tem mais, viu, Cris? Ainda tem a possibilidade de você fazer no papel e depois digitalizar e mandar foto, né? Também é uma possibilidade, né? Às vezes o trabalho também com o papel e o lápis é interessante em algumas ações que a gente desenvolve, né? Então, isso também pode ser feito. Só uma coisinha a mais e vou me calar e vou passar a palavra. Rapidinho. Porque Raquel, eu sei que é da literatura, é da linguística, ou eu não sei bem se é literatura ou se é linguística que ela leciona, mas ela é das letras. E nós sabemos, né, o quanto os alunos, com as tecnologias, eles leem essa leitura que a gente antigamente chamava de leitura dinâmica e tem essa grande dificuldade com a leitura linear. Então, assim, Raquel,
o trabalho com esse tipo de procedimento, né? Não deixar de lado a leitura também, não é, do texto, do livro e tal, porque eles estão acostumados a essa leitura rápida, somente de informações que estão postas ali daquela maneira. Isso, de alguma forma, não viabiliza também a necessidade que a gente tem do sujeito, de fato, pegar um livro, porque ele ali estabelece uma outra relação, né? Ele ali estabelece uma outra relação com o conhecimento, uma outra relação com a leitura, que não é E a leitura. aciona outras linguagens, né? Aciona outras linguagens. Raquel fala aí, o lápis e o papel são tecnologias, com certeza, né? Então, foi o que eu falei, né? Eu trabalho, às vezes, no banco de dados com o lápis e o papel, né? Então, a gente tem essas opções também de fazer. Tem uns professores na última live que a gente fez, Cris, um professor de artes plásticas, né? E ele acabou compartilhando com a gente como é que, na jornada pedagógica, né? Como é que ele desenvolvia a atividade dele com os alunos, né? Que desenhavam no papel, né? Então, atividades maravilhosas. E ele constrói um portfólio, um web portfólio desses trabalhos, né? Que são digitalizados depois, né? Alguém também falou alguma coisa. Sim, Raquel falou que usa o mesmo termo para mapa mental e conceitual, mas são coisas diferentes, Raquel, por conta dessa aceitação, né, do mapa conceitual. Se você for observar, em todos os mapas conceituais que são desenvolvidos e lidos, né, se a gente botar no Google, por exemplo, você vai ver que o mundo inteiro faz um mapa conceitual com a mesma simbologia. Então, por isso que a gente geralmente diz que ele foi idealizado para você compartilhar com o outro, né? E o mapa mental, ele é mais pessoal, mais individualizado. Por isso que a gente pode usar símbolos que, às vezes, pelo estudo da própria semiótica, significa algo aqui, mas no Japão tem um outro significado, né? Então, por isso que no mapa conceitual você evita a prioridade. Parece que deu um probleminha aqui no seu microfone, você fechou. Eu vou pedir que a Ana Verena entre aí para... Ou Bianca também. Bianca também, você que está aí, Bianca, que trabalha legal, com muitos recursos do Moodle, ela trabalha de forma muito criativa. Eu queria chamar vocês duas aqui. Vem para cá, Bianca. Compartilhar uma telinha aqui com a gente e mostrar um pouco de sua experiência. A gente tem pouco tempo aí, né, Carol? Temos só 6 minutos, hein? E eu vou passar para elas, Carol, Bianca e Ana Verena também. Vamos abrir aí. Que tal? Gostaria que vocês compartilhassem esse Padlet aí para a gente ver, para que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer. Eu conheço, mas ainda não trabalho com Padlet. Você pode falar, Carol, um pouquinho sobre isso enquanto elas abrem aí? Os murais. Sim, eu fiz um uso bem interessante agora numa oficina de integração com os alunos do mestrado, porque o mural, ele é um espaço aberto, né, de construção, né, síncrona e assíncrona. Então, eu fiz um mural de expectativas do curso, e como eu vou acompanhar esses alunos em 3 momentos, né, no início do mestrado, no meio e no final, eu disse a eles que a gente ia retomar esse mural de expectativas para a gente poder fazer uma autoavaliação do processo todo, né? Então, o mural você consegue compartilhar vídeo, áudio, né? Funciona como se fosse o post-it, né? Só que o post-it poderoso, né? Que você pode incluir várias informações diferentes, né? Ana e Gil tá demais no Padlet, trabalhando não demais. Ela tá tentando projetar aqui. Os alunos adoram, né? Os alunos adoram. Elas estão demais nesse Padlet. Por isso que eu estou pedindo para vocês virem aqui, meninas, para poderem mostrar. Bianca também, Bianca Denise, que está aqui presente. Eu vou esperar ela projetar o dela, porque aí eu posso também falar. Eu usei o Padlet já 2 vezes agora. Que ela às vezes tem dificuldade de conexão. Pode falar, Bianca, diga. Boa noite, né, gente? Eu usei o Padlet 2 vezes no primeiro dia de aula como uma forma de conhecê-los, né? Até mesmo porque eu falei, poxa, às vezes um ou outro abre a câmera, né? Tem muitos alunos que aparecem ali que às vezes eu já conheço, que eu já até ministrei em outros momentos componentes para eles, mas pelo nome a gente não conhece. E eu falei, vamos tentar se conhecer um pouco, né? A gente não tá aqui abrindo as câmeras.
E foi bem legal, porque eles foram colocando as fotos deles no Padlet, que criou o mural, eles colocaram os nomes deles. E aí um foi conhecendo o outro, falando, é fulano. Eles iam vendo o mural sendo construído, né, em tempo real. E eu acabei conhecendo também vários deles, quer dizer, já conhecia, relembrando. E foi um momento, assim, só para a gente se conhecer, né, essa interação. E o segundo momento foi uma atividade que eu comecei com eles, que eles tinham que construir em cima de uma figura que eu coloquei no Padlet. Aí eu separei a turma em grupos aqui pela RNP. E aí os trios, né, entravam lá no Padlet e iam fazendo a atividade. Eu ia acompanhando, né, porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo, eles acompanhando um outro. No final, depois de alguns minutinhos, eu compartilhei minha tela e a gente foi discutindo o que eles construíram ali no Padlet durante a aula. Foi bom que a gente resgatou alguns conceitos, né? Não ficou aquela coisa de só eu falar. E aí foi bem, bem interessante. Ótimo. Você pode... Excelente, porque no momento da aula 5 você ficar só na verborragia não é legal. É legal estar intermediando, colocar os alunos em equipes, né? Então, esse trabalho com o Padlet que ela fez é muito bacana. Você não tem como compartilhar? Eu vou aqui enquanto... Vamos ver se a Ana consegue abrir o dela, que aí a gente pode. Ela está dizendo aqui que o dela não está indo. O seu está na mão? Está fácil? Ana, deixa eu tentar abrir, verdade. Enquanto você abre, eu vou mostrar aqui os infográficos que nós produzimos. Cadê, meu Deus? Os infográficos que nós produzimos na APDU, certo? Cadê, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo aí? Então, infográfico é uma maneira, né, da gente fazer um gráfico, como o próprio nome diz, né, utilizando dessas, vou dizer entre aspas aí, ferramentas, né? E aqui no caso a gente está trazendo um diário online. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A Carolina pode ir dizendo também usos possíveis, né, do diário online. Aí a gente fala o que é, isso daí eu fiz. E quem fez o infográfico foi Carol Mendonça, que está aqui presente. Ela é muito boa também nessa construção. Então, a gente está falando de avaliação, nossos estudos sobre avaliação, e aqui nós apresentamos possibilidades avaliativas e os critérios para avaliação e para autoavaliação que nós podemos também utilizar. Esse foi o exemplo do diário online. Olha aqui outro, fórum interativo. Aí a gente diz o que é o fórum interativo. No meu caso, eu fiz esses dois, mas o infográfico quem fez foi Carol Mendonça. A funcionalidade, né, do fórum interativo, vocês estão vendo as características dele, a dialogia, a construção do conhecimento, hipertextualidade, etc. E sempre os critérios de avaliação, que a gente estava estudando a questão da avaliação. Estudo de caso, vocês podem ver aqui o estudo de caso, né, como dispositivo de aprendizagem, dispositivo também de avaliação, foi Sandra Almeida quem fez esse, está muito bonito também. Os objetivos, estão vendo? Certo? Ela aí traz aqui algumas outras dicas de sala de aula invertida, etc. Aqui são nossos comentários. Aqui é um mapa mental trazido por Sandra Helena, né? Você está vendo aqui, Raquel, esse aqui não é um mapa conceitual, Raquel. O mapa mental, ele é mais livre, você utiliza imagens, dá asas à imaginação, vamos dizer assim. Aqui é um outro exemplo de mapa mental, né? O passo a passo aqui, no caso, Sandra Helena, que é nossa assessora também, ela fez um mapa mental para explicar como é o passo a passo para se construir um mapa mental. Foi muito bom esse trabalho que nós fizemos. Aqui um mapa conceitual aí, entendi. Só para fechar, exato. Aqui é um mapa conceitual. Sandra Helena fez um mapa conceitual para explicar como se faz um mapa conceitual. Não ficou legal? Aqui já é infográfico. Infográfico, tá vendo a espécie de mural, assim, que vem com várias informações, tudo num gráfico só. Então, isso é genial, porque a gente tem aí uma visão de síntese das coisas, sabe? E Cris, eu acho que é bem interessante quando a gente envolve os alunos nessas produções, né?
porque eles são muito criativos, eles sabem usar essas ferramentas. Então, pegar um tópico do conteúdo e os alunos poderem produzir, e isso virar um acervo para no próximo semestre, isso é fantástico, né? Até fazer uma galeria, uma exposição no final da disciplina, né? No Instagram, para os alunos verem, eles adoram, né? Vira um evento grande, a comunidade externa também tem acesso. É bem interessante. Que legal. Eu queria chamar aqui Bianca. Pronto, Bianca. Veja aí você, meu bem. Coloca a Bianca aí, gente, como apresentadora, para ela disponibilizar o Padlet dela para a gente ver. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Olha, pessoal que está aqui presente, enquanto ela está compartilhando, eu vou falando. Nós fizemos aqui na PDU umas lives com experiências compartilhadas. Se prepare para a nossa segunda edição das experiências compartilhadas. Vocês vão trazer tudo isso para nos mostrar. Fala aí, Bianca. Então, eu só tenho aqui uns, eu não tenho da aula que eles construíram, porque o Padlet, ele é limitado, né? Então, a gente só consegue ter, no máximo, 4 Padlet. Então, como eu já tenho aqui 3, esse aqui ele não existe mais, que foi essa atividade que eles fizeram na hora, e eu já paguei para poder fazer outra. Então, aqui foi a das turmas, para conhecê-los, né? Porque eu não apaguei ainda, porque eu coloquei no Moodle, né? E todo mundo lá se vê pelo Moodle, o Moodle tá bem bonitinho lá, bem organizado. Diferente de Ana, aqui no Diana, eles foram comentando, né? Eita, cliquei aqui no meu sem querer. Eles foram aqui, foram fazendo comentários, né? No caso do que Ana elaborou. E aí, no meu, foi realmente para conhecer, e cada um deles ia se apresentando e ia falando um pouco da disciplina, né? E aí, aqui é só organizar aqui direitinho, porque eu estou colocando no Moodle, é por isso que esse eu não apaguei. Então como ele é limitado, então, o que eu fiz na aula que eles ficaram fazendo em grupos, na mesma hora eu já fui lá e salvei, porque aqui a gente pode já salvar, né, na hora que acaba. E aí, como eu estou com 3 disciplinas, eu não estou conseguindo ficar acumulando as atividades. Mas, por exemplo, aqui mesmo eu estou criando um que é sobre os ciclos reprodutivos, esse vai ficar por mais umas 2 semanas, que eles vão ter que fazer, né? E aí eu tô criando assim, mas aí é muito interativo, porque eles entram aqui, eu dou o código, todo mundo entra nessa sala, e eles conseguem comentar tudo que eu falo, conseguem interagir, conseguem responder o que o outro coloca, e aí... Quer dizer, só uma coisinha, você entra nesse site, compartilha a tela e se comunica com eles através daqui, enquanto eles estão lá produzindo, é isso? Exatamente. Na hora que eu estiver aqui nessa tela, eu deixo a tela aqui, mas eles estão lá e tudo que eles estão fazendo aqui, a gente está acompanhando, né? A gente consegue ver na mesma hora e eu posso ir falando com eles, como é que está sendo e assim por diante. Exatamente. E aí, o limite é só esse, porque a gente só tem 4 na sessão gratuita. Mas aí, se a gente faz uma atividade que não tem muito tempo para durar, não tem problema nenhum, né? Essas 2 mesmo aqui eu já vou pagar na próxima semana, já vou criando outras atividades. Essa aqui é porque eu comecei hoje, que é para a aula de terça-feira, né? Então, eu estou construindo ainda. Mas é bem interessante, porque aí eles interagem e na hora que a gente vai construir, a gente tem várias opções aqui de como escolher o que quer. Então, esse aqui, por exemplo, tela que eu falei para a Ana, é muito bom, porque a gente consegue fazer ligações das coisas, né? Pode até criar aí um mapa conceitual, eu acho que vocês falaram. Pode criar a questão da constelação. Veja um aí que a gente faz constelação. Esse aqui, a tela, ele é muito bom, porque você consegue movimentar as caixinhas que são formadas, né? E aí, aqui quando eu vou criar aqui, só para a gente ter a noção, não vou colocar nada. Então, cada caixinha que a gente cria aqui, a gente consegue movimentar para onde quiser e no final a gente pode fazer ligação com elas. Né? Então, a gente pode colocar foto, pode colocar um link, pode colocar um vídeo. A gente pode colocar o que quiser aqui, que é só a pessoa clicar e vai construindo a sua atividade. E aí, o melhor de tudo é que várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo. E aí, pelo menos assim, eles falaram que gostaram muito, que a aula foi dinâmica e tal. E aí, para mim, isso foi ótimo, né? Então, assim, foi uma experiência ainda. Acho que eu tenho que melhorar e ir adaptando. Mas a forma como eu fiz com eles foi dessa forma. Que aí, enfim, tem várias outras. Aí eu acho que eu tenho que ir conhecendo cada um direitinho. Foi mais ou menos muito legal. O mais legal é que a gente pode, assim, se cadastrar, né? Gratuitamente, a gente vai ter limites. Vai ter limites, mas a gente pode usar, não é? E, ao mesmo tempo, interagir
na sala Você de pode aula. colocar a foto que você quiser, você que escolhe, entendeu? É você que monta a sua Isso ficou atividade. É. muito bonito. Eu não sei como é que insere foto, Se eu mas aí soubesse que eu ia falar que hoje eu tinha deixado a atividade que eles fizeram. Mas enfim, mas quando eles fizerem da próxima vez, eu vou deixar registrado. pronto. Mas a Vou gente tirar vai ter. link. Pronto, É, mas a gente vai ter momentos, Bianca, que você vai retornar aqui para falar com a Ana Verena desses Padlets aí. Giovana também adora, né, Carol? deixa eu descompartilhar. Então, assim, expert no assunto. Gente, eu acho que nós vamos ficando por aqui, já são 8 horas e quase 40 minutos. Nossa live é de 1h30, estamos já 1h40. Eu vou passar para a Carol se despedir. E mais alguém quer dizer alguma coisa, palavras finais, ou posso passar para a Carol? Bom, vocês podem colocar aí no chat, vou passar para a Carol aqui, que também está muito cansada. E ela mas é ótimo, que isso a gente até descansa, né? Porque a gente fica ouvindo o outro e é muito bom. Eu quero agradecer sempre, agradecer as meninas aqui, primeiro da assessoria, né? Que são sempre ótimas, né, Cris? demais. Durante todo o tempo, antes, depois, durante. E aos professores, eu gosto muito de ouvir os professores e a gente troca, essa troca é muito boa, né? Eu já estava aqui pensando, viajando, viu, Bianca? E pensando em outras coisas para fazer com os alunos, né? Então, assim, para mim é fantástico. Sexta-feira estamos todos aí de novo com o Gil e com a Denise falando sobre avaliação, tá bom? Daiane, se você puder colocar aí o cartaz na tela, copiar, colar, não sei como é que a gente vai fazer aí, agora eu não estou com o cartaz aqui para compartilhar, mas é nesse mesmo horário, nesse mesmo local, vamos estar trabalhando avaliação online, há algumas possibilidades, as meninas são ótimas, vamos falar um pouco para ver mais interação como hoje. Ficando por aqui, agradecendo demais a Carol, sempre pela sua generosidade, sua forma espontânea, competente de trazer as coisas, né, o seu pensar criativo. Vocês todas que estão aqui, vocês todos, muito obrigada também pela presença. Até sexta-feira. Ana Verena está aqui dizendo, atenção, ateliê didático online, inscrições abertas, não. Já vão abrir no dia 16. Quem quiser trazer, chorar suas pitangas aqui sobre avaliação, por favor, não percam, sexta-feira. E no mais, entrem lá no nosso Moodle, se cadastrem ou entrem, participem dos nossos fóruns, estamos à sua disposição. Pronto, aí o nosso cartazinho é meninas competentes, né, rapaz? Tá bom? Então, um beijo para todas, um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Cartaz lindo, também achei, foi Daiane que fez. Carol. Tá lindo mesmo. Foi Carol. Foi Carol Mendonça. Foi Carol Mendonça. Carol Mendonça é uma expert, tem uma dimensão, uma compreensão estética maravilhosa. Ela que fez meus infográficos todos, aquelas lindeusas que estavam ali. Tá lindo mesmo. Beijo, pessoal. Apareça aí, Carol, para dar seu tchau.